Bom dia quarto ano. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril, e nós temos aula de português, matemática e geografia. Depois da nossa semana de avaliações, hoje nós daremos início ao nosso terceiro e último trimestre, que vai até o dia 31 de maio, tá certo? Para dar início ao nosso terceiro trimestre, nós vamos começar falando sobre conjugação verbal. Lembrando que é assunto que vocês já viram e a gente está revisando, tá certo? Os verbos. Os verbos, eles constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental para a nossa comunicação. Os verbos, eles flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa, o que torna seu estudo complexo. Embora sejam muitos os elementos que constituem essa classe de palavras, a dedicação para estudá-los é necessária para alcançar a norma padrão da nossa língua. A estrutura verbal. Os verbos, eles são palavras responsáveis por indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrem disso, os verbos, eles podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos, eles são classificados assim: verbos da primeira conjugação, terminados em ar. Verbos da segunda conjugação, terminam em er. E verbos da terceira conjugação são os terminados em ir ou em or. As vogais a, e e i, elas são chamadas de vogais temáticas. Vamos lá, verbos da primeira conjugação, terminados em ar. Sentar, deitar, levantar, são ações. Verbos terminados em er, beber, comer. Verbos terminados em ir, dormir. E terminados em or, compor. Então, são palavras que ainda não estão conjugadas. Elas são terminadas em ar, er, ir ou or. E TIs indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Ação é algo que eu estou fazendo. Estado é como eu estou. E fenômeno da natureza são as ações da natureza. É chover, trovejar, ventar. São ações que vêm da natureza. São verbos também. Um estado é sentar. Sentar, eu estou sentada. É o meu estado. Sentar é um estado. Uma ação, correr. Eu estou correndo. Correr é um verbo. Termina em er. Faz parte da segunda conjugação. Então, primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação, ir ou or. A estrutura dos verbos consiste em um radical, que é a parte que geralmente mantém-se fixa, no caso dos verbos regulares. A vogal temática, que mostra a conjugação da qual o verbo faz parte, conforme apresentamos anteriormente, e as desinências, que marcam gramaticalmente o nome, modo, número e pessoa. Vamos entender melhor. A estrutura básica, ela baseia-se em radical da palavra, vogal temática, desinência. A tabela a seguir apresenta alguns verbos segmentados, a fim de ilustrar melhor essa explicação. Vamos lá. Na palavra brincar, deixa eu ativar a caneta aqui. Na palavra brincar, o radical é brink, ou seja, o início da palavra é o radical. Na palavra, a vogal temática é o A. O A indica a qual classificação ele pertence. Ele pertence à primeira conjugação, ar. E o re é a desinência, foi o que sobrou da palavra, que pode indicar em qual tempo ela está, se está no presente, no passado, no futuro, ou se ela não está conjugada. No caso de brincar, está terminando em AR, ou seja, não está conjugada. Verbo terminado em AR, primeira conjugação. Brincamos, já está diferente. Brinque continua sendo radical da palavra. A, vogal temática, indica que ele faz parte da primeira conjugação. A. Mos é a desinência. Brincamos, indica que esse verbo está conjugado, ele não termina mais em R, ele está terminando em mos. Observem que essa parte da palavra não muda. Esse brinque aqui, ó, ele não muda. E a vogal temática também não muda. Então, esse brincar, aqui ó, sem o R, brinca.
ele permanece em todas as conjugações. Brincamos. Esse A ele pode sofrer flexão. Agora esse blink não. Brinquei, brincais, brincaremos. Notem que tem o A. Algumas podem acontecer de sofrer flexão e ter o E, mas devido à conjugação. Brinque não tem flexão, vai continuar do mesmo jeito. Correr. Cor é o radical. É a vogal temática. Indica que ele faz parte da segunda conjugação. E a dissinência, o R. Essa palavra não está conjugada, termina em R, segunda conjugação. Correram, já está diferente. Cor, radical. Vogal temática, indica qual conjugação faz parte. Rão, a dissinência está indicando que esse verbo foi conjugado. Partir, parte, radical. E indica a vogal temática, indica que ele faz parte da conjugação ir, ou seja, a terceira conjugação. E R, a nossa dissinência. Partir não está conjugado, terminando aqui em IR. Partiremos. Parte, nosso radical. E nossa vogal temática, que indica que ele faz parte da terceira conjugação. Ir. Iremos indica que esse verbo foi conjugado. Remos, partiremos. Tá certo? Vocês vão estar respondendo um quadro parecido com esse, usando essa mesma estratégia. O verbo ele sofre flexões, ou seja, ele é modificado de acordo com o contexto em que está inserido. Mudando o tempo, o modo, o número, se está no singular, se está no plural, a pessoa, se está na primeira, na segunda, na terceira pessoa, a fim de adequar-se gramaticalmente ao restante do ambiente em que se encontra, trazendo a concordância verbal. Ou seja, o que é a concordância verbal? Nós é a primeira pessoa do singular. Eu não posso colocar nós brinca. Porque brinca tá no singular, ou nós é a primeira pessoa do plural. Eu não posso colocar nós brinca, porque nós tá no plural, brinca tá no singular. Então não vai concordar. Nós brinca não tem concordância verbal. O certo é nós brincamos, com S, brincamos. Ou seja, sofre essa variação aqui, vem pro mós, como tá aí na tabela. Nós brincamos. Eu brincamos? Não. Eu brinco. Eu, primeira pessoa do singular, o verbo também tem que estar no singular. Eu brinco. Isso é concordância verbal. A pessoa tem que concordar com o verbo. Atividade. Vocês vão responder uma tabela igual a essa que a Pro acabou de explicar. A Pro respondeu até a primeira palavra. Separe nos verbos abaixo o radical, a vogal temática e a dissinência de cada um desses verbos. Observe aí que a Pro respondeu vender. Vender. Vende, radical. Vogal temática. R, a dissinência. Em sentamos, você vai fazer a mesma coisa. Sente, radical. A, vogal temática. Mós, a dissinência. E assim por diante, até você responder toda a tabela. Lembrando que a vogal temática só pode ser A, E, I ou O, tá certo? Porque são das terminações A, E, I e O. Então não vai ter outra vogal temática a não ser essas, que elas servem justamente para indicar a classificação desse verbo. Se ele é da primeira conjugação A, da segunda conjugação ou da terceira conjugação ir ou or. Então, copie essa tabela no caderno e responda. Geografia, páginas 108 e 109. Vamos ler aí Superando Altitudes. Abram aí o livro para acompanhar a leitura com a Pro. Os seres humanos ocupam diferentes formas de relevo, alternando-as conforme suas necessidades. Além disso, não raro buscam chegar às formas mais desafiadoras, alcançando, por exemplo, o pico de montanhas elevadas. Nas escaladas, alpinistas enfrentam muitas dificuldades, entre elas a falta de ar. Isso acontece por causa da altitude, da pressão atmosférica.
A altitude é a distância vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar. E é diferente de altura, que é a distância entre a base e o topo de uma elevação. Observe o exemplo. A altitude é medida do nível do mar para o topo de uma montanha. A altura já é medida da base da montanha para o topo da montanha, não é medida do nível do mar. A dificuldade de respirar ocorre porque quanto maior é a altitude, mais rarefeito fica o ar, ou seja, há menos oxigênio, dificultando a respiração. Isso não acontece em locais mais baixos, onde os gases atmosféricos são mais concentrados e há mais oxigênio. Essa variação na concentração dos gases atmosféricos se dá por conta da maior ou da menor pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre, a chamada pressão atmosférica. Essa pressão muda conforme a altitude. Observe a ilustração. Observem aí, ó. O rapaz começou a subir a montanha aqui. Menor pressão atmosférica, não há dificuldade de respirar. Tá vendo os pontinhos azuis? São os gases atmosféricos, ou seja, tem muitos, ele consegue respirar bem. Ele foi subindo, aqui já tem menor pressão atmosférica, começa a dificuldade de respirar. Observem que os pontinhos estão diminuindo. E lá no topo, baixíssima pressão atmosférica. Em geral, é necessário usar máscara de oxigênio. Observem que os pontinhos azuis são bem pouquinhos, ou seja, menos oxigênio. O canadense Spencer West, ele tem deficiência física e chegou ao topo do Kilimanjaro. É uma montanha com aproximadamente 6.000 metros de altitude, localizada na Tanzânia, na África. Leia um trecho de uma reportagem que conta como foi esse desafio. Homem sem pernas sobe ao Kilimanjaro usando as mãos. Um canadense sem pernas atingiu o cume do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, caminhando com as mãos para chegar até o topo. Spencer West perdeu as pernas quando ele tinha 5 anos, devido a uma doença genética. Doença genética tem aí no quadrinho explicando, ó. São doenças causadas por danos nos genes, responsável por determinar as características de cada indivíduo. Ou seja, ele já nasceu com provavelmente essa doença que veio desenvolver aos 5 anos. Spencer cumpriu parte do trajeto em cadeira de rodas e parte caminhando com as mãos, viu? Antes da subida, ele trabalhou como personal trainer. Personal trainer é um profissional que planeja e programa exercícios físicos, especialmente para uma pessoa, ajudando-o a executá-los. É uma expressão da língua portuguesa. Ele fez isso durante 1 ano para fortalecer os músculos dos braços. Foi muito importante a ajuda dos seus amigos caminhando ao seu lado. Quando fomos nos aproximando do topo, foi muito importante a ajuda dos meus amigos caminhando ao meu lado. Quando fomos nos aproximando do topo, foi mais difícil de respirar e minhas mãos, cotovelos e ombros começaram a doer, disse West. Primeira e segunda questão. Vocês vão responder no caderno, tá certo? Coloquem lá no caderno de geografia. Atividade da página 109. Aí coloquem primeira questão, letra A. E anotem só as respostas, tá certo? Não precisa anotar as perguntas, só as respostas. Com base na leitura do texto, responda. Quais foram os desafios superados por Spencer West? Você vai responder lá. O que foi fundamental para West superar esse desafio e atingir seu objetivo? Você também coloca a resposta. Segunda questão. West diz, quando fomos nos aproximando do topo, foi mais difícil de respirar. Converse com os colegas e o professor. Por que o West teve essa dificuldade? Você vai responder lá por que ele foi tendo dificuldade para respirar quando ele estava chegando lá no topo. A Pro explicou na página anterior. Então, essa atividade de geografia, página 108 e 109, copiar as duas questões, copiar a resposta das duas questões no caderno, somente as respostas. Matemática, página 172 e 173. Abram aí também para a gente acompanhar juntos. Leitura de mapas e percursos. Mercado dos Pinhões. Nessa atividade, você vai acompanhar a viagem de Reinaldo à casa da prima Bianca, que mora em Fortaleza, capital do Ceará. Reinaldo deseja conhecer vários lugares de Fortaleza. Um deles é o Mercado dos Pinhões. Após várias reformas, o Mercado dos Pinhões é atualmente um espaço de lazer e de difusão e valorização da cultura regional. Desde 11 de janeiro de 2006, o Mercado dos Pinhões é um bem cultural, tomado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Os mercados dos peões, no mercado dos peões, a população e os turistas podem frequentar exposições e feiras de artesanato, participar de palestras e oficinas e assistir aos desfiles de moda e apresentação artísticas e culturais. Também é possível comprar, nos dias de feira, frutas, legumes, verduras, queijo do sertão, mel de abelha, ovos de galinha, caipira e feijão verde. Primeira questão aí para responder essa que tem a luzinha. Forme um grupo para pesquisar na internet. Você vai fazer essa pesquisa aí na sua casa, tá? Ou em outras fontes mais informações sobre o mercado dos peões. Apresentem um cartaz com as respostas das seguintes perguntas. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno e responder. Coloquem o cabeçalho, coloquem lá. Pesquisa da página 172. Escrevam a letra A, B, C, D e E e respondam. Façam a pesquisa. Letra A. Por que o mercado dos peões recebeu esse nome? Você vai pesquisar a história aí do mercado dos peões. Qual é a data de inauguração desse mercado? O que significa o mercado dos peões ter sido tombado? Qual é o endereço do mercado dos peões? Quais são os dias e horários de funcionamento desse mercado? Em seguida, vocês vão passar para a próxima página, 173. O passeio de Reinaldo e Bianca. Reinaldo e Bianca estão saindo da casa para o passeio até o mercado dos peões. Eles estão no local indicado, na rua Dom Joaquim. Observem aí os bonequinhos, ó, na rua Dom Joaquim. Tem aí 2 bonequinhos que indicam Reinaldo e Bianca. Né, aqui, ó. Eles estão na rua Dom Joaquim e eles vão sair para a localização Mercado dos Peões, que está aqui do outro lado. Primeira questão. Explique a localização da rua Dom Joaquim na imagem acima, usando o que você aprendeu sobre linhas retas, paralelas e linhas perpendiculares. Vocês podem estar voltando lá na página, deixa eu olhar aqui, 66 e 68, para revisar o que são linhas paralelas e linhas perpendiculares. Lá vocês vão encontrar que linhas paralelas, elas não se cruzam, elas estão alinhadas, frente a frente ou lado a lado, mas elas não se encontram. Linhas perpendiculares, elas se cruzam. Bem assim acontece com as ruas. Tem rua que é aqui e é aqui, uma de frente para a outra. Tem ruas que têm um cruzamento, uma rua passa por dentro da outra, ou seja, elas são perpendiculares quando elas se cruzam e elas são paralelas quando elas estão de frente uma com a outra ou de lado uma com a outra, mas não se cruzam. Revisem lá na página 168 e 169 do livro de matemática. Aí na segunda questão, localize na imagem e escreva o nome de uma rota ou trecho de uma rua que parece ser uma rua que seja paralela com a Pereira Filgueiras, ou seja, uma rua que é paralela, que esteja frente a frente com ela. Pode ser nessa posição horizontal ou nessa posição vertical. Paralela não se encontra, paralela está lado a lado, frente a frente. Uma rua que seja paralela à rua Gonçalves Leito, mesma coisa, paralela. Estão frente a frente ou lado a lado, mas não cruzam uma com a outra. E uma perpendicular com a rua Dona Leopoldina. Uma rua que cruza na rua Leopoldina, que passa por dentro da rua Leopoldina, ou seja, uma rua perpendicular. Tá certo? A terceira questão não precisa responder, então respondo aí só a primeira e a segunda questão, tá bom? Essa atividade de matemática fica na página 172 e 173. Então, atividade de português para copiar no caderno, atividade de geografia é para copiar as respostas no caderno, atividade de matemática é dividida em 2 partes, uma parte para copiar e responder no caderno e a outra parte para responder no livro, tá certo? Responda essas 3 atividades, envie lá no grupo que a prof vai estar olhando e avaliando a atividade de cada um de vocês. Um abraço, a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário, fiquem atentos, um beijo bem grande, tchau, tchau!